Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Antes de começar, curta, compartilhe e comente para que esse conteúdo possa chegar na casa de outras pessoas. Hoje, antes de a gente começar, se você quiser saber sobre a SBF Contabilidade, entra aí no site, tem o meu telefone, você fala diretamente comigo. Para você tiver algum problema de contabilidade e quiser saber como resolver, entre em contato com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? Sim, é um tema que tem que estar bem descontraído, que é sobre viagens, sobre milhas, que como empreender dentro dessa parte de viagens, milhas. E a gente trouxe aqui, seja muito bem-vindo, Cláudia. A gente trouxe aqui a Cláudia, que é jornalista, especialista em viagem, vamos dizer assim. Exatamente. E milhas, e acabou que isso foi para milhas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, por que você escolheu o jornalismo e de onde foi parar essa especialização sobre viagens e, e, e sobre milhas, né? Que hoje a gente vai falar sobre, principalmente sobre milhas, que é a consequência de tudo, né? Para a gente conscientizar. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, à SBF, a você, Bruno. Falar de viagem é algo que me dá brilho nos olhos, porque realmente assim, é uma coisa que eu amo desde criança. Eu lembro que quando eu tinha, 5 anos, eu viajava com a minha avó de ônibus, saía de Belo Horizonte, ia para o norte de Minas. Então, assim, não pagava passagem. Então, aí minha avó sempre me levava, né? Passei férias aí muito tempo. Só que, assim, eu sou de uma família humilde, não tinha condições de ficar viajando de avião. Fui viajar de avião já com, acho que 16 anos, né? Minha primeira viagem. A primeira viagem internacional eu já estava com 30 anos, então, assim, eu demorei muito, né? Hoje em dia, minha filha, com 2 meses, já estava viajando de avião. É outra realidade, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 15 e um menino de 9. Então, assim, eles já nasceram já numa realidade privilegiada, diferente da minha, que demorou e eu tive que correr atrás de tudo isso, né? De batalhar, assim, de, né, buscar mesmo com o meu trabalho, fazer acontecer, né? Me formei em jornalismo em Belo Horizonte e aí eu tive a oportunidade de trabalhar. Faltou o pão de queijo, hein? Faltou. Não tinha sabido. E trabalhei como repórter, né? Eu comecei. O primeiro lugar que eu trabalhei como jornalista de TV foi em Ouro Preto, na TV local, lá na época da faculdade ainda. Aí depois eu fui depois de formada, eu fui trabalhar no interior de Minas. Aí eu mudei para Varginha, sul de Minas. E quem trabalha no interior, né, sabe que você tem que viajar muito. Então, assim, eu vivia viajando. Eu não ficava em Varginha, só dormia lá, mas eu viajava para Três Corações, Três Pontas, Extremas, Monte Verde, ou seja, o sul de Minas inteiro eu conheço de tanto viajar, cobrindo, fazendo reportagem lá pro SBT. Lá a TV local é a TV Alterosa. E aí depois eu fui trabalhar também na Globo, em Montes Claros, no norte de Minas. Aí viajei o norte de Minas todo, fazendo matéria. Só que como jornalista de TV, eu fazia hard news, né? Que é noticiário de tudo que você imaginar. Falava de política, de matéria de polícia. Política deve ser legalzinho de falar, né? Ai, muita coisa, muita coisa. E depois, quando eu vim pro Rio, aí eu fui trabalhar mais tranquilo, mas assim, eu trabalhei de assessoria de imprensa também, e eu falo que um dos melhores lugares que eu trabalhei, assim, na parte de comunicação, foi a comunicação corporativa dentro da Petrobras, que para quem tem a oportunidade, assim, a Petrobras é um mundo. E eu peguei um período muito bom, né, de trabalho lá, de ambiência, uma empresa, né, a maior empresa do Brasil. Então, eu trabalhei no centro de pesquisas lá, que é o maior centro de pesquisas da América Latina, o CEMPES, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Então, foi uma oportunidade também de conhecer pessoas, de trabalhar com pesquisadores, né? De falar um pouco da ciência, né? Eu falava de fração pesada da viscosidade do petróleo, um assunto muito específico, mas assim, como jornalista também foi um grande aprendizado, né? E aí, depois do meu segundo filho, né? O Miguel, que é o meu caçula, tenho 2 filhos, e aí eu decidi empreender. Aí foi uma decisão, assim, bem difícil, né? Porque eu sempre trabalhei CLT, carteira assinada, trabalhando para as empresas. Fazia o que eu gostava, mas eu trabalhava para empresas. Aí eu decidi empreender. E aí veio o desafio, né? O que eu vou fazer? Aí eu criei o canal, eu tenho um canal no YouTube.
E o canal, no início, eu falava muito assim, com mães, entrevistava, né? A primeira entrevista que eu fiz foi com a Fernanda Gentil, jornalista e tal. E ainda estava naquela parte, assim, de ouvir especialistas e um link muito ligado à maternidade. Então, sempre conversava com pessoas ligadas a assuntos ligados à maternidade. Só que aí veio a pandemia. Depois da pandemia, eu me descobri na viagem. E aí eu fiz até uma mentoria para também entender como que as pessoas viajam e monetizam isso, como é que ganha dinheiro viajando, dá para viajar e fazer dinheiro com isso, viver de viagem. E aí eu mergulhei nesse universo e hoje eu consigo trabalhar e ser monetizada, né? Receber viajando, então, e ajudar outras pessoas. Aí tem também essa parte das milhas que a gente vai falar, mas assim, viver do seu propósito, de ajudar outras pessoas também a viajarem de forma econômica, né? Porque as pessoas têm essa a ideia, né, uma visão até errada, falar, não, viajar é caro. Depende, tudo depende, né? De como que você faz a sua viagem, que tipo de viagem você faz, né? Que tipo de hotel você fica, que tipo de hospedagem. Enfim, dá para viajar sem gastar muito. E eu posso provar isso. Eu posso mostrar. A gente vai provar. Vamos provar. Bom, cara, pô, maravilhoso. E eu acho que todo mundo que trabalha com viagem é mais feliz, né? Com certeza, com certeza. Porque mesmo que você, às vezes, está num dia ruim, mas você sabe que o seu propósito, sabe, assim, é ajudar as pessoas também. E até um ponto, né? É legal você encontrar propósito dentro de viagem. E qual seria, basicamente? Eu entendo assim, tá? Tô dando a minha opinião. É você proporcionar aquela pessoa que é importante naquele momento, às vezes com a sua família, com seus filhos, e que talvez não é tão caro, né? Que eu acho que talvez a tua pegada do canal é mostrar que às vezes você vai aqui almoçar e você gasta o final de semana aqui praticamente quase a mesma coisa, mas não fica tão longe. Então, assim, esse é o teu propósito, de você mostrar para as pessoas assim que pode ser feliz, pode se reconectar, porque muitas vezes as pessoas, e quanto mais empresário, passa por diversas coisas e tal. Eu já vi gente que, cara, eu viajei, eu tive uma ideia que mudou meu negócio, e você sai daquele ambiente às vezes ruim, sabe? É esse mesmo o teu propósito? Eu gosto muito de ouvir histórias também. Então, cada viagem que eu, às vezes, conheço uma pessoa, conheço uma história, aquilo me marca. E eu até, às vezes, falo com as pessoas, falo, cara, essa história dá um livro, ou dá um filme. Tem hora que eu fico pensando, acho que eu vou acabar escrevendo em algum momento aí. Mas faz sentido escrever um livro. Sim, sim. Teve uma viagem escrevendo para contabilidade? Não, é porque, assim, tem muita história que a pessoa... Aí a pessoa me conta aquilo, e aí eu lembro que eu tava numa viagem... para o Nordeste, eu estava em Alagoas, e aí no hotel a pessoa começou a se abrir, contou a vida dela e contou coisas assim muito pesadas, assim, que ela passou e que ela superou. E hoje o cara é um super empresário lá do Mato Grosso, tem uma empresa grande, centenas de funcionários, tem uma filha e tal. E ele foi no fundo do poço. Ele quase morreu por questões de drogas e tal, uma coisa muito pesada. E aí ele me contou aquilo tudo, o olho dele encheu d'água, eu fiquei até assim meio, falei, cara, você é uma série, um filme da Netflix. Ele falou assim, mas eu não posso falar, porque minha família não poderia expor, não sei o quê, papapá. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara, você imagina só se esse cara escreve isso, porque tem muitas pessoas que às vezes estão numa situação difícil e não imagina, pô, se aquele cara vindo de onde ele veio, passando por tudo que ele passou, ele conseguiu, né? Então, assim... E eu acho que é importante, porque tem gente que tá passando, vamos botar assim, o deserto, né? Vamos dizer, tá no meio e aí fala assim, cara, como é que eu vou sair daqui? E eu acho que por isso que Deus usa os improváveis, né? Por isso que é necessário, às vezes, falar aquele cara que tinha nada e conseguiu reconectar, porque senão as pessoas não conseguem muito sair, não, né? Você não vê esses exemplos, são muito importantes você ver. Mas, então, eu queria que você explicasse como é essa questão, assim, de... vamos lá, você é jornalista, né? Você faz um quadro dentro da... Você pode falar? Sim. A gente tem um programa, no momento a gente não está exibindo, mas tem um programa que eu faço parte, chamado de Malas Prontas, que é do SBT News. E esse programa de viagem tem vários correspondentes espalhados pelo mundo, e eu faço parte também da equipe. E também escrevo para uma revista chamada Viajar S.A.,
e também tem a Economia S.A., que é mais de negócios, e a Viajar S.A. é especializada em viagens, e também escrevo para um jornal também de turismo, chamado Diário do Turismo, que é um jornal também do trade. E aí tá, aí você... Fora as minhas redes sociais, que também tem site, YouTube. Tá, aí você traz nesse canal toda a tua experiência, pontos turísticos, né? Em que você mostra ali como chegar, qual é a dificuldade, e isso é muito importante, tá? Você que está viajando, às vezes eu fui pro Beto Carreiro com meu filho, aí você pega uma pessoa que já foi, qual hotel que utiliza, qual é o brinquedo, então assim, esse trabalho é muito importante sim para te dar um direcionamento hoje em dia, porque é bem complexo você viajar, onde você vai comer, qual o melhor lugar para você se hospedar. Por exemplo, Beto Carreiro tem várias cidadezinhas ali perto, então se você ficar aqui é um volume menor de almoço, se você ficar no outro lugar. Então assim, eu queria que você falasse assim, como uma pessoa pode viajar, porque assim, agora vamos entrar na questão do empresário, né? O empresário vive uma pressão, a gente estava até falando no outro podcast um pouquinho sobre isso, né? De quanto é importante ele melhorar a questão do tempo, gestão do tempo, organizar a sua vida, porque muitas das vezes é a família do empresário que é impactada pela ser empresária, né? Então você sabe que se lidar com imponderável, se lidar com várias situações, se aposta no futuro às vezes dá errado, você tem angústia, você tem decepção, fracasso e também vitória. Só que a gente que é empresário não enxerga a viagem como algo que pode oxigenar e vai deixando algumas coisas para frente, né? O Paulo falou no podcast dele que o que ele se arrepende é praticamente não ter aproveitado com os filhos e tal, que não vale a pena você sacrificar o teu CPF pelo seu CNPJ. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que o empresário, qual é a importância para o empresário, para a sua saúde mental, talvez no final de semana, porque 2 dias, 3 dias, o que você vê como importante para ele manter a saúde mental dele em dia e todo o trabalho dele do ser empresário de fato? Eu acho que a viagem é começar que ela não é gasto, ela é investimento. E é investimento em tempo de qualidade, né? Porque você pode perceber, assim, quando a gente viaja com criança, férias, né? É um momento que o pai e a mãe, eles estão integrais ali, naquele tempo integral, né? E assim, você tá ali, não tá em reunião, porque agora, por exemplo, meu marido tá em home office, hoje as crianças estão sem aula, mas ele tem reunião, então ele tá trabalhando. Agora, quando a gente tá de férias, não, estamos em férias, aí viajamos, né? E para quem é empresário, empreendedor, e não tem esse período de 10, 15 dias de férias, que precisa de tirar um tempo mínimo, né, para não impactar o negócio, porque às vezes realmente a pessoa acaba, né, não tendo condições de se ausentar muito tempo, às vezes a pessoa trabalha com evento, né, enfim. Tirar o que seja um final de semana, como você falou, o que a pessoa pode, né, dentro das condições também, mas que seja de tempo de qualidade. Porque também não adianta você viajar um final de semana, vou para Cabo Frio ali, e chegar lá, ficar no computador o tempo todo, trabalhando, enquanto as crianças brincam, e você tá ali, então assim, você não tá presente. E isso é muito desafiador, a gente tem que estar presente, né? E então, dá um exemplo para quem tá muito saturado assim, de um lugar legal para ele passar um final de semana barato, num lugar legal, assim, dentro do Rio, por exemplo, que ele possa ir de carro. De carro? Cara, tem muito lugar perto. Vamos aqui. Eu gosto muito de Búzios, mas tem gente que fala, Búzios é muito caro. Mas depende, tem coisas baratas em Búzios também. Tem vários tipos de hospedagem em Búzios. Inclusive Airbnb, né? Você pode... Eu tenho um cliente meu que atua muito lá, que é o Omar Temporada. É seu cliente? É. E agora nós temos uma casa que tá com eles também. São legal. muito bons. Eles estão administrando lá. Legal, olha que link. Então, aí eles estão administrando. A gente tem casa, a gente aluga também em Búzios. E aí é uma opção. Então, você tem a opção de ficar numa casa. Por exemplo, se for 10 pessoas, então a casa comporta 10 pessoas, divide aquele valor, não pesa tanto no orçamento, né? Você também pode... Tem gente que viaja casal e
prefere ficar em hostel, né? Dá pra ficar em hostel. Eu tenho uma amiga que é de viagem também, que ela faz camping. Olha só, viaja e aluga o camping. Não, mas uma diária média é o quê? Uns 250, 300 reais, 400? Depende, por aí, nessa faixa. Diária numa casa, dependendo da casa, na faixa de R$1.000. Mas aí você pode colocar 10, 12 pessoas. Você divide esse valor, vai dar R$100 para cada um, entendeu? Então, isso. Por uns R$500 você consegue viajar sim, consegue. E às vezes você tá aqui, vai no shopping, estacionamento R$30. Pipoca no cinema, né? Já gastou muito mais. Né? É verdade. Então você vê que não é... E sobre milhas? Vamos lá. E sobre o cara que quer... Vamos entrar daqui a pouco, mas sobre uma viagem que você entende, assim, um lugar que te surpreendeu muito você viajando, você fala assim, cara, esse lugar foi bem diferente, assim, eu não esperava. Tem lugar que você espera muito e tem pouco. Eu não tenho falando de ser caro ou barato, porque isso é muito relativo. Todo lugar tem o seu lugar caro, tem o seu lugar barato, mas eu tô falando assim de ponto turismo, de logística, é um lugar assim que você te surpreendeu positivamente. Tudo depende, vamos lá. Um lugar que eu amei, mas aí Cláudia, a natureza, me surpreendeu muito, só que é uma viagem que eu não recomendo. Aí vai depender do perfil, mas eu tenho amigos que foram com criança. Ela foi com criança pequena e tudo bem, porque os filhos dela têm aquele perfil. Meus filhos, eu já acho que eles não iam gostar tanto, porque é uma viagem cansativa, que foi pro Jalapão. Então Jalapão. Onde é isso? Em Tocantins. Não, é longe. É longe. E eu fui com milhas. Essa viagem eu fiz com milhas, foi muito boa. Eu fui sozinha, né? Não foi uma viagem que eu fiz com a família, mas eu já tinha ideias de que eu passaria muito tempo. Quando a gente recebe lá o roteiro da viagem, você passa a maior parte do tempo em carro 4x4, na estrada de chão. É uma região, assim, muito árida, né? Assim, seca. Eu fui em julho de 2023. Eu tinha acabado de chegar do Chile, e aí fui pro Jalapão, tipo, no dia seguinte, assim, uma mudança brusca de temperatura, que eu tava vindo da neve, e aí cheguei, no dia seguinte eu fui pro Chile, pro Jalapão. Então, é uma viagem muito cansativa, mas tem aquela coisa que eu nunca tinha visto em outros lugares, né? Mas, assim, o fervedouro, né? A água que tem aquela... te joga pra cima, assim, água quente, é um lugar lindo, natureza belíssima. Outro lugar no Brasil que não é caro, muito pelo contrário, é um lugar barato, vai gente do extremo sul do Brasil pra lá, que é Goiás. Então, ali, Caldas Novas, Rio Quente. O que é caro, mas é passagem, às vezes, né? Tem gente que vai de carro, né? Mas aí a passagem não é questão de que é caro, é você se programar. Por exemplo, essa viagem que eu fiz também para Goiânia, que eu saí do Rio, fui para Goiânia, foi com milhas. E uma outra coisa que eu usei também, que eu acho que é interessante falar do benefício das milhas, que a milha aérea, ela não é só para passagem aérea. Não? Não, aí. A milhas é um mundo de benefícios. Eu tinha milhas que estavam para vencer. Também tem esse detalhe, né? Às vezes a pessoa acumula milhas no cartão e nem sabe que tem milhas lá. A milha venceu, perdeu. E eu falo, você deixou dinheiro na mesa. Deixou dinheiro na mesa. Eu deixei mais de 100 mil. Rasgou dinheiro. Quem gosta de rasgar dinheiro? Não pode, né? O escritório de contabilidade não pode rasgar dinheiro. Então, milhas é como dinheiro. Se você entende que milhas é como dinheiro, você nunca mais vai deixar dinheiro na mesa. Por quê? Eu vou dar um exemplo da viagem que eu fiz para Goiânia. Eu tinha milhas que estavam para vencer na Latam Pass, que é o programa de fidelidade da Latam. Eu vou até posso falar rapidamente dos programas? À vontade. Então, quem viaja, assim, as companhias aéreas, a Gol, a Azul e a Latam, elas têm os seus programas de fidelidade. Então, o programa de fidelidade da Gol é o Smiles. O programa de fidelidade da Azul é o Tudo Azul e o da Latam é o Latam Pass. Então, dentro desse programa Latam Pass, que toda vez que você viaja, você fez uma viagem, você já ganhou milhas, você sabe disso, né? A gente viaja, ganha milhas. Mas você não ganha milhas só quando você viaja, ou quando você tem o cartão de crédito, mas você não ganha só do cartão de crédito. Tem outras formas de ganhar milha, até sem cartão de crédito você pode ganhar. Demora mais, mas você pode ganhar, e a gente pode falar sobre isso também. Mas as milhas que eu tinha na Latam Pass estavam vencendo, só que eu não queria emitir uma passagem para qualquer lugar sem saber. E eu falei, o que eu vou fazer com essas milhas que estão vencendo? E eu não queria deixar trocar por panela, que a pior coisa que a pessoa pode fazer é trocar milha por produto. Porque na maioria das vezes, as suas milhas, vai ficar mais caro aquela panela ali no custo das suas milhas do que se você fosse comprar na loja. Então a gente tem que fazer conta também, né?
Então, eu vi lá que tinha uma parceria da Latam Pass com a Decolar. E eu pude reservar o meu hotel, que eu já ia para Caldas Novas. E aí eu reservei o hotel com as milhas. E aí eu economizei aí uns 3 mil reais, que eram milhas que estavam vencendo. Eu usei as milhas e paguei uma diferença em dinheiro. Então, assim, eu fiquei com a minha família, né? 4 pessoas com café e acho que jantar. Era meia pensão, então, assim, eu tinha refeição. E ainda tinha acesso aos parques, que esse hotel que a gente ficou tinha acesso a alguns parques. Então, assim, foi muito econômico. E fora que eu entrei nos parques que são parceiros desse hotel de graça. Porque, assim, você hospeda no hotel, tem acesso ao parque. Então, ou seja, quem não está hospedado no hotel teria que pagar a entrada no parque aquático. Então, pra gente foi economia, porque a gente ganhou o parque aquático. Pra mim foi um plus, né? Porque eu nem sabia disso. E fora que eu ganhei aí, eu peguei a milha que ia vencer e reservei o hotel. Então, milhas você também pode. Você foi pro Beto Carreiro, você pode também usar milhas para poder fazer entrada, passeios e tudo mais. Dentro do Beto Carreiro? Você pode usar através da Livelo. Ah, tá. Entendeu? Você pode emitir, porque tem ingressos de tickets também que você pode usar. Você é o tipo de consultoria que se paga, né? Oi? Você se paga, né? Se você chegar assim, eu quero fazer uma viagem com milha, a dica que você dá acaba se pagando. Sim, só de a pessoa assistir esse podcast aqui vai achar ouro aqui, ó. Quem tá aí já vale o like aí. Porque é muita coisa, são muitos benefícios que o mundo das milhas possibilita, né? E o que os empresários podem trazer? Tem algum programa que ele pode... É até bom para eu saber. De jogar isso um pouco para os funcionários? Tem alguma forma tem algum cartão específico? É alguma situação que ele pode falar, cara, então eu vou tentar comprar algum benefício que pode gerar milhas para eles poderem viajar nas férias? Tem algum programa desse? Sim. Então, os programas os programas são gratuitos. Eu acho que nem tem um específico. Não, por exemplo, eu tenho que comprar ticket. Ah, sim. Tá, eu tenho que comprar mas eu acredito que esses tickets de refeição, de alimentação, eles não têm acúmulo de pontos. Porque, geralmente, os cartões que pontuam são cartões da bandeira Visa, Mastercard, cartão às vezes Black, né? Eu não quero entrar muito no detalhe do cartão, porque isso também é uma coisa assim, muito individual. Mas você tem que ver qual é o cartão. Eu vou até dar uma dica aqui, que tem um site que é melhoresdestinos.com.br/cartões. Lá você pode consultar o cartão por benefício, ponto, coloca lá sua bandeira, eles têm um ranking. E nesse ranking você sabe, meu cartão dá esse benefício, dá aquele benefício. Então, é mesmo? Depois a gente pode colocar na descrição, se você quiser, para a pessoa ver o benefício que o cartão tem, né? Mas isso é uma dica que vale ouro, né? Só que assim, o que é o cartão? O cartão, imagina assim, tem o iceberg. O cartão é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais de benefícios que você pode acumular e ganhar milhas sem depender do cartão. O cartão é uma parte que você... É questão que você compra, você cadastra na empresa, compra, gera pontos, que reverte para milha, não tem um negócio desse? Algumas companhias que você compra roupa. Eu vi um amigo meu que ele compra roupa, assim, compra presente e entra num site que dá milha, dá o dobro da milha e compra... Então, vamos lá. Eu vou falar o que eu faço, né? Até o meu papel higiênico gera milha. Eu compro papel higiênico ganhando milhas. Aí você vai falar, como? Você deve estar escutando aí. Por quê? Porque confiei de você, mas tem gente que fala assim, não, mas eu gosto de ir no mercado. Tudo bem, eu também vou. Eu gosto de ir no hortifruti, comprar uma coisa fresca ali, uma verdura. Mas assim... azeite, papel higiênico, sabão em pó, material de limpeza. Você não precisa ir no mercado. Se você já sabe mais ou menos o comparativo de preço, por que não comprar pelo Carrefour online ou do Pão de Açúcar? Eu tô falando o nome do mercado aqui, porque esses que estão dentro da Livelo. E tem dia que ele dá 5 pontos por real. E às vezes o cartão de crédito, seu cartão não dá 5 pontos por real. Na maioria das vezes o cartão dá por dólar. 50, tu vai ganhar 250. E assim, ele dá os 5 pontos por real, né? E aí você, depois que esses pontos estão dentro da Livelo, e só abrir um parênteses aqui, eu tô falando da Livelo, mas tem a Esfera também. Esses sites, Livelo e Esfera,
você se cadastra gratuitamente e você não precisa ter nenhuma bandeira de cartão para se cadastrar lá, independente de qualquer, não importa qual é o seu cartão de crédito. Inclusive, se você nem tem cartão de crédito, eu sugiro que você se cadastre gratuitamente lá, porque tem empresas, por exemplo, Casas Bahia, se eu não me engano, aceita Pix, e aí você pode pagar no Pix, na Casas Bahia, ou no boleto, e ganha os pontos que ficam dentro da Livelo. Entendeu? E aí a Livelo, aqueles pontos que estão lá dentro, você transfere depois para a companhia aérea. E o pulo do gato é você transferir quando tem promoção bonificada. Aí é a bonificação. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil pontos lá na Livelo. Aí, promoção Livelo com a Smiles, transfira 10 mil pontos e ganhe 100%. Então, assim, 10 mil viram 20 mil. Então, assim, o negócio começa a ficar interessante, sabe? Então, assim, você ir juntando, né? Quer dizer que a pessoa, às vezes, compra uma compra de R$1.000 que deveria já comprar. Pode virar 5. E numa promoção dessa, ela pode ganhar 10 mil pontos. 10 mil pontos, já é uma passagem. Já é uma passagem. Já é uma passagem. Por exemplo, vai Rio-São Paulo, né? Vou dar um exemplo. Dependendo da época, até menos. Então, assim, e essa questão da compra bonificada, tem gente que fala assim pra mim, ai, Cláudia, mas eu não gasto tanto, eu não compro roupa, não sei o quê. Tá, mas a gente consome. A gente tá aqui no planeta Terra, você consome. Não seja roupa, mas você consome comida, você consome material de limpeza. Aí a pessoa, mas eu tenho um gato, eu tenho um cachorro. Tem coisa para pet. Então, você pode comprar ração, coisa pro seu pet. É muito mais caro esse site? Ou Não. Você tem que fazer a comparação, né? Mas, assim, normalmente, o que eu gasto, por exemplo, a Amazon, eu compro muito na Amazon. Então, assim, tem coisas que estão muito melhores comprar na internet, na Amazon, pela Livelo, do que se você fosse comprar. Dá para comprar a Amazon pela Livelo? Sim. A Amazon. Eu comprei todo o equipamento do podcast, podia. Pois já tava com a passagem aérea. Isso te dá. Quando você vê alguém perdendo a oportunidade, te dá um. Não, mas agora, a partir de hoje. A partir de hoje. Por isso que eu te chamei. Tá vendo? Não vai mais cometer esse. Precisa aprender. Não, assim, essa semana minha impressora quebrou e aí precisei comprar uma impressora. E aí compramos a impressora, só que pela Esfera. E aí compramos lá no site e chegou no dia seguinte. Teve uma outra compra também que, um micro-ondas, precisava comprar um micro-ondas. Aí compramos também pontuando. Então, tudo que a gente compra é pontuando. Aí eu vou falar, vim pra cá. Eu peguei o metrô, saí da Zona Sul, aí eu passei o cartão de crédito, pontuei, porque o cartão de crédito pontua, certo? Peguei o Uber, meu Uber também pontuou. Você sabe que dá pra pontuar com Uber? Eu não sabia, não. Se você usa Uber, você tá só usando o crédito lá do cartão, né? Pagando o cartão. Porque, por exemplo, vamos supor que você gasta R$120 por mês com Uber, né? Vou colocar assim, 120, a gente acaba... Eu, por exemplo, uso muito Uber, gasto mais. Mas vamos colocar R$120. Se você gastar R$120, você só ganhou os pontinhos do cartão. E, normalmente, os cartões, eles pontuam em dólar, né? A maioria dos cartões. Só que nesse caso, o que você tem que fazer? Você se cadastra na Smiles gratuitamente também. Smiles é o programa de fidelidade da Gol. Cadastrou lá. Dentro da Gol, da Smiles, tem uma parceria com a Uber. E aí, o que você faz? Coloca créditos. Inclusive, no meu Instagram, gente, tem lá, @concria. Se você quiser, tem um vídeo tutorial. Depois, se vocês quiserem, me chama lá no inbox que eu mando para vocês o passo a passo, o tutorial do vídeo, que eu mostro a tela, eu fiz o passo a passo. Você vai lá, coloca crédito, e aí R$120 de crédito, ele vai te dar 360 milhas. Às vezes eles dão mais, mas imagina só, cada vez que você coloca R$120, você ganha 360 milhas. E essas milhas ficam dentro da Smiles, para você usar viajando pela Gol. Fora o que você pontuou no cartão. Fora o que pontuou no cartão. Então, é um ganha-ganha, entendeu? Tô aprendendo. Exatamente, é um ganha-ganha. Então, você já ia gastar no cartão, mas você imagina, cada corridinha que você der, R$120, você tá ganhando 360 milhas. E só que você pode colocar mais. Então, por exemplo, acho que o máximo é R$400. Aí dá mais pontos. Acho que é 3 pontos por real. Tem que fazer a continha, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, 3 pontos por real. Então, assim, se você usa Uber e não faz isso, você tá deixando dinheiro na mesa. Então, assim, corrida de Uber pra mim tem que pontuar. Outro exemplo, viajei pro norte de Minas agora. Eu vim de Montes Claros. E aí, eu fui do Rio para Belo Horizonte de avião, com milhas. Usei milhas pra fazer essa viagem. Só que aí, a viagem de Belo Horizonte até Montes Claros, eu fui de ônibus. Porque a minha mãe ia junto, aí ela já tava
com o programa de ir, e a volta também seria de ônibus. O que que eu fiz? Eu comprei a passagem de ônibus ganhando milhas. Aí eu ganhei milhas, entendeu? Usando o ônibus. Tem gente que fala assim, gente, mas viagem de ônibus também dá milhas? Dá. Porque às vezes você fala assim, mas viajar de avião é caro. Mas começa, já que você vai... eu tenho que ir pra, sei lá, pra Cabo Frio. Vai de ônibus. Então entra na Livelo. Lá tem Buzzer, lá tem ClickBus. E aí você compra a sua passagem pela Livelo, ganha os pontinhos e aí vai juntando esses pontos. Porque o que é milhas? É um benefício. As pessoas às vezes não entendem e falam, mas milhas é complicado. Não é complicado. É benefício. Se você entende que é benefício, então você vai ter que fazer o quê? Eu vou entender o que são esses benefícios para eu ser beneficiada e poder viajar mais. Que aí o prazer do milheiro, a gente fala milheiro, né? Que acumula milhas, é quando você vai emitir a passagem, você só paga a taxa de embarque, gente. É maravilhoso. Que aí você vê a pessoa paga R$1.000 na passagem, você tá pagando 120, sei lá, tô dando exemplo aqui, chutando um valor, mas você tá pagando só a taxa de embarque, R$220 para viajar às vezes para Tocantins, como eu fiz, sabe? Então foi muito bom. Fala assim, poxa, olha o poder que a milha te dá. Fora os outros benefícios de sala VIP, né? Então, outras coisas mais que não é só milha, mas assim, é cartão e tal, são benefícios que a gente vai aprendendo. Pegar na frente também, embarcar na frente. Também. Agora tem é tipo o Fast Pass, né? Que você passa no raio-x também, esse benefício de cartão do Visa Infinity, né? Eu ainda não usei esse benefício, mas eu sei que tem aqui no aeroporto do Galeão, né, para voos internacionais, então você passa na frente do benefício que vale muito a pena também. Então, essa parte é tanta coisa que é realmente, né, porque a gente tem uns paradigmas, né, que achar que é caro, que não vai dar para fazer, e eu me coloco nisso. Eu sempre coloquei, quando eu vim da viagem com meu filho de Beto Carreiro, eu falei, cara, acho que eu preciso, sabe, ter mais momentos desses e tal, eles ficam felizes. E eu era um das que ele falou assim, cara, tá bom viajar, não vai, porque eu também não fui acostumado a isso, né? E a primeira coisa que a pessoa pensa assim, cara, o valor, quanto é que eu vou gastar, se eu posso ou não posso. Mas realmente, hoje em dia, tem essas opções e deve ser viciante, né? Não, de você ficar ali, ó, isso aqui. Aí alguém fala, pelo amor de Deus, me dá essas milhas aí que eu vou utilizar, né? E você falando da família, eu acho que é muito importante aqui para quem tem filhos, né? E assim, é um momento que você tá criando memórias. E essas memórias, o tempo não volta, né? A gente tem ali o tempo. E eu também, assim, infelizmente, o meu pai, ele não teve... Eu não fui criada pelo meu pai. Então, assim, eu não tive essa memória com o meu pai. Mas eu tenho hoje essa memória com os meus filhos. Então, assim, eu e meu marido, a gente tem essa memória. E eu acho super importante criar essa memória juntos. Minha mãe também trabalhava muito. Então, assim, as memórias que eu tenho de viagens, na infância, eu tava com uma tia. A primeira vez que eu fui pra praia, eu fui pro Espírito Santo. Aí minha tia, eu tinha 7 anos, falando, não fala que a água é salgada. A primeira coisa que eu fiz, cheguei numa tia, água é salgada. Então isso marcou, sabe? Então assim, são memórias que você tá criando ali. Às vezes parece boba, você fala assim, gente, mas meu filho, fomos para um hotel Itaipava, uma pousadinha simples. Aí tinha uma balinha na cama, sabe? A pessoa do hotel colocou um coração de balinha. Até hoje ele fala disso, que ele quer ir pro hotel que tinha coração de balinha na cama. Coisa boba, né? A experiência do cliente, não vou falar tão boba, mas assim, pra ele tinha, sei lá, 4, 5 anos, Eu gravou. acho que a gente tem que falar questão de boba mesmo, assim, porque a gente remete muitas bengalas na nossa vida empresarial, pessoal, a questão do não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, né? E eu acho que esse papo é bom pra gente quebrar um pouco isso. Não é por causa de dinheiro que você não vai viajar. Talvez você não possa viajar toda semana, mas uma vez por ano, 2 vezes por ano, um final de semana que você, eu vou passar, sei lá, eu vou sair daqui e vou pra Petrópolis, pego uma pousada lá, e aí tu já vai ver, janta fora. Então, assim, às vezes é o mesmo preço que você pagaria por aqui. De você tá no shopping aqui, de você tá na sua vida aqui. Então, financeiramente, não faz tanta diferença para você. E a gente bota essas bengalas, né? Eu não vou fazer por causa disso, eu não vou colocar. E isso, até no papo que a gente falou antes,
isso afeta a saúde mental. A gente aqui, quando eu fiz o podcast, eu tô tentando trazer temas pra gente... E eu tô falando que, pra mim, que eu aprendo todo dia também, o quão importante é de você cuidar da sua saúde mental, você cuidar da tua... e eu acho que a viagem, as férias, isso é importante, porque isso gera um valor que quando você volta mais forte para sua empresa, você Verdade. volta com a mentalidade de você gerar mais recurso. Oxigena, né? Oxigena. Você tem novas ideias. Você às vezes vai para um lugar assim e fala, cara, deixa eu... Uma vez eu fui viajar num momento ruim assim, e eu tava mal assim, psicologicamente, e fui para Petrópolis. E lá e eu tava numa situação de horário de madrugada, 3 horas da manhã. E era um hotel que só tinha mato. Cara, eu saí, fui lá, fechei a porta, aí fui lá. Cara, que deu outro ânimo, sabe? De você, cara, tá ali, é um ambiente novo, é uma situação nova. Aí tu volta mais forte no outro dia. E aí você consegue passar por aquela dificuldade que você tá passando. Então, acho que tem com a saúde mental. Porque as pessoas entendem, eu acho assim, eu tinha essa mentalidade um pouco, que o problema tá no final. O cara tá depressivo, o cara tentou se matar, o cara, enfim, que nem essa experiência falou, o cara se enfiou em drogas, o cara tentou se suicidar porque, enfim, tá endividado. Várias outras situações que acontecem, mas você tem que tratar isso no dia a dia e preventivamente. E uma das coisas, eu acho, é cuidar da tua saúde mental. É você... ainda não malho não, tá? Mas assim, é você dar uma caminhada, você... Às vezes, assim, sabe o que eu... Às vezes tem... Uma vez eu escutei alguém e realmente, cara, quando você tá assim, vai almoçar num lugar legal, cara. Então vai... E aqui na Barra, não sei se você conhece, tem ali... Tem um lugar que você almoça na praia, praticamente. Ilha da Gigoia? Não, tem também na Ilha da Gigoia, mas tem ali na reserva, que você tem um restaurante ali que você almoça, no negócio ali tu fala, cara, então você senta ali e vê 1 hora que você para, para que você consegue parar o celular e você volta com outro ânimo. E eu acho que a viagem faz parte disso. Sim. E você trazer essa economia de como funciona... cara, não é tão impossível. E eu criticava o Ney, não sei se tu vai ver, mas vou te fazer você ver esse podcast. Desculpa, porque eu falo, você é maluco. Ele fica vidrado. Não, eu comprei um negócio pro seu filho, eu comprei uma camisa aqui que me deu tantos pontos de milha. E aí ele tá na visão que ele foi pra Disney quase com milhas, né? Ele falou, na próxima eu vou quase zerar só com milha. Eu falei, nossa, não é possível. Vou te falar que eu vou quase zerar com milha. Você vai ver só vou pagar o parque lá. Eu tive que ir num casamento lá em Minas e eu comprei o presente de casamento, porque teve a lista e tal, mas eu comprei pontuando. Eu ganhei milhas no presente de casamento, 4 pontos por real. Acho que eu ganhei mais de 2.000 pontos só no presente de casamento. E eu ia gastar, sei lá, 250 reais. Eu também tinha um funcionário Marcelo que ele vira a mente dele, tudo é milha. Não, tem um cartão tal, tem um negócio tal, você espera a hora de trocar. Eu falei, tá maluco, cara, eu vou lá, vou comprar passagem, tá tudo certo. Mas realmente é uma... Mas não é difícil, a questão é mudança de mentalidade, é você colocar em prática, assim. Fazer uma lista, por exemplo, já facilita. Então, chega, sei lá, você sabe que todo ano, janeiro, sei lá, você vai ter que comprar material escolar. Então, assim, você já pode ir se programando, ó. Então, eu vou comprar na Amazon, que vai entregar em casa, vou comprar aqui. Material de construção, preciso, sei lá, fazer alguma coisa de obra que você vai precisar. De repente... Se você comparar o preço, não tá tão mais caro online, compra, né? Porque às vezes uma coisa ali... celular, tem gente que troca de celular, sabe? Já ganha passagem
Porque comprando celular pontua às vezes mais, tem empresa que dá mais pontos, então vale muito a pena. E as empresas estão investindo nisso, né? De dar mais pontos, de entender esse momento. Então... porque elas querem fidelizar o cliente, né? Criar esse relacionamento. Então, eu ganhei pontos já vacinando meu filho. Olha que doideira, né? Eu falei assim, gente, mas vacinar? Porque tem empresa lá, BIP Saúde. Eu tô falando aqui de parceiros que tem no Rio de Janeiro, porque quem estiver assistindo o podcast, às vezes é de outra cidade, não sei se vai ter. Mas no Rio de Janeiro, a BIP Saúde tá dentro da Livelo e eu precisei de dar vacina, que era uma vacina obrigatória de meningite, vieram na minha casa, eu fiz, ganhei ponto, tudo isso. E você faz propaganda, olha como é importante, né? A empresa habilita isso e você faz propaganda para ela. Né? Tô fazendo de graça, né, de BIP graça. Saúde. Mas me deu milhas, isso que importa. Então assim, tem essa importância para as empresas, acho que as empresas também enxergam isso, de que falam assim, não, então, poxa, se eu entrar nesse ecossistema, vai me gerar uma autopropaganda de graça. Imagina, e você que é jornalista, você trabalha nessa área de comunicação, quanto é que custa fazer uma propaganda no Jornal Nacional, por exemplo? Milhões. Então, então assim, eu acho que eles... É uma pegada bastante interessante, né? Sim. Sim, e todo mundo sai ganhando, né? Porque, imagina só, você já ia comprar aquilo e aí você consegue fazer com que aquele dinheiro, ele volte para você em benefício, né? Então, assim, é muito bom, é viciante, eu falo até. A gente fala que se torna milionário mesmo, assim, você quer ganhar milha de todas as formas. Mas você, dentro do seu canal, você traz essas dicas, assim, de como fazer? Então, recentemente eu tenho soltado alguns reels falando um pouco mais. A gente vai fazer uma aula gratuita, eu posso falar sobre isso também, que é para ensinar as pessoas o passo a passo. Porque aqui... Conta um curso. Então, a ideia é essa, a gente fazer a mentoria, né? Eu e o meu sócio, que também ele foi agora para a Europa, acabou de voltar, foi com a família, 4 pessoas, ida e volta com milhas. Então, você imagina uma passagem para a Europa, né? Então, assim, e é se programar, é se planejar para poder possibilitar isso, né? E é muito bom quando você consegue possibilitar esse benefício para as pessoas que você ama, né? Para sua família. Então, assim, eu me sinto muito realizada quando eu consigo proporcionar esse tipo de viagem, de experiência para minha família através do meu trabalho. Então, assim, é uma satisfação. E todo mundo pode ter acesso a esse conhecimento, né? Não é uma coisa exclusiva minha, porque eu tive que passar por esse aprendizado. Eu não nasci sabendo como economizar nas viagens e esse universo das milhas. Quando eu viajei a primeira vez com milhas, que foi acho que em 2012, eram milhas do cartão de crédito, aquela milha que demorava. Hoje em dia, com essas plataformas como a Livelo, a Esfera, essas compras bonificadas, né? Com esse conhecimento que a gente está passando aqui, que eu dei exemplo para você, né? De roupa, farmácia, né? Medicamento normalmente não pontua, mas você vai comprar alguma coisa na farmácia, absorvente, precisa comprar, sei lá, cotonete, sabonete. Você compra isso na farmácia, você pode comprar pela Livelo, ganhando pontos. E entrega às vezes na mesma hora. Chega, você pede ali, 2 minutos tá na sua casa. 2 minutos eu tô exagerando, mas assim, chega rápido, chega no mesmo dia, principalmente farmácia. Então, assim, tudo você pode fazer ponto, né? É só querer. É você falar assim, não, peraí, eu vou sentar e eu vou aprender. Porque enquanto você tá ali naquela coisa, é difícil. Eu já vi muita gente falando assim, é difícil, é complicado, é caro. Cara, muda a mentalidade. Primeira coisa, tem que resetar. Porque Sim. Se eu consigo, se eu faço, eu provo isso. Vai lá no meu perfil do Instagram, você vai ver, @concria. Tudo eu faço viagem, eu mostro. Eu falo, eu tô nesse hotel, eu tô nessa viagem, eu tô com a minha família. Então, aluguel de carro, outra coisa. A pessoa vai alugar carro, você pode ganhar milhas alugando carro, gente. Não é só Uber. Abastecendo carro, mas eu não uso Uber. Tudo, ó. Mas você tem carro, você usa, tem combustível, gasta com combustível, até você com pode... bicicleta, deve. Bicicleta ainda não sei, mas deve ter.
comprando a bicicleta aí. Você vai na Decathlon, o Decathlon tá dentro da Livelo, você pode comprar sua bike lá e ganhar milhas, né? Se você já vai comprar bicicleta, né? E lojas assim, que são lojas de grandes, de departamentos, Natura, Boticário, tá tudo lá dentro da Livelo. Para qualquer um que quiser comprar, compra lá e ganha os pontos, né? Fora os outros, né? As outras formas, assim, mas por isso que eu falei, a gente tem que ter um momento assim de aula, que é o que a gente vai fazer, né? É o segundo passo, porque no Instagram, né, no YouTube, às vezes a gente não tem tempo, então a gente vai reunir as pessoas que querem mesmo aprender sobre milhas num grupo. A gente está até com um grupo, depois eu posso passar o contato, deixar o link, se for possível, né? Para as pessoas entrarem e aprenderem. O link do WhatsApp? Isso. Tá, depois a gente coloca na descrição. Ou quem quiser também na rede social, pode me procurar lá, @concria. E aí, assim, entrar e assistir uma aula mesmo, uma aula fechada, no Zoom, uma aula gratuita, né? Onde você vai poder também perguntar, onde você vai poder tirar sua dúvida, onde você vai entender, porque a gente vai fazer uma apresentação, né? É difícil, às vezes eu tô falando aqui, mas a pessoa não consegue visualizar, é muita informação, mas dentro da aula a gente vai ensinar mesmo para as pessoas. É aquela coisa, pegar na mão e falar, vem comigo aqui, que se eu conseguir, ele conseguiu, que é o meu sócio que foi para a Europa, que, né, possibilitou fazer isso, então todo mundo pode. E assim, eu acho que o primeiro passo é começar fazendo viagens nacionais, né? Se você conseguir fazer a primeira, igual eu fiz, a minha primeira viagem nacional totalmente com milhas, gente, é muito bom, é muito bom. Você fala assim, nossa, eu consegui, realmente, né? É usar aquele gasto que você já ia ter do seu dia a dia, das compras que você já fez, você falou, comprou as coisas do estúdio. Então assim, tudo que você comprou de equipamento, você poderia ter comprado ganhando milhas, né? Caraca, a gente perde muita oportunidade, assim, por falta de conhecimento. Perdia, porque agora não vai perder mais. Vamos mudar a forma de falar. Mas uma coisa que você falou é verdade, né? É o que a gente tava falando. Eu amo também o YouTube. Então, tudo que a gente precisa tá ali é impressionante, cara. Eu troquei de carro uma vez, foi agora há pouco tempo. E sim, foi um carro mais simples. Não é simples não, ele é melhor, mas foi financeiramente abaixo ali do que eu... Aí eu dirigi o carro e falei, cara, tá estranho. Aí eu falei, pô... Aí eu fiquei chateado. Aí eu fui no YouTube, botei lá, o cara, não, você faz assim, faz assado, leva você... Falei, cara, tudo tem lá. Aí o carro se transformou só por uma dica que tava ali, que eu não tinha conhecimento. Então, assim, tudo que você precisar fazer tá ali, né? Então... É buscar, é acessar, né? É uma ferramenta, por exemplo, eu tenho um defeito ou qualidade, eu acho até mais qualidade que defeito, que eu não consigo fazer nada sem pensar e ver e tentar entender, mesmo que não seja a minha área. Então, por exemplo, quando eu fui comprar os equipamentos, eu pesquisei qual era a melhor câmera, tal, o que seria... E você falou uma coisa no início que é verdade, tudo é perfil. E as pessoas se confundem muito isso. Qual é a melhor tal? Aí você fala assim, o melhor é tal, mas cara, mas para você o melhor é esse aqui, não é esse copo, entendeu? Então assim, existe o perfil que você vai fazer e o que você vai usar. E se você for estudar uma questão de marketing, o cara às vezes te coloca produtos que... O pacote. Isso é tudo por R$200. Tu fala assim, tu não usa nem a metade daquilo ali. Às vezes o pacote de R$100 te atenderia. Mas tu vai no de R$200 porque mais disso aqui faz parte do jogo. Só que você precisa, eu acho, né? Você precisa entender o que você está fazendo. E lá, né, no YouTube tem essa ferramenta. Se você está aí escutando, você vai lá no canal dela, vai lá, bota lá. Aí você pesquisa lá, livreiro. Aí você não sabe fazer o cadastro. Aí você vai lá, como fazer o cadastro. Aí você tem dúvidas com pegar conta. Você vai lá botar como pegar pontos. Como eu dobrar. Aí você vai vendo tudo. Você fala assim, caraca. Então depois que você aprende, fica mais fácil. A ideia da mentoria é justamente criar metodologia para que a pessoa saia desse ponto de zero conhecimento, eu vou fazer nada, até o ponto B, que é emitir a milha, fazer a primeira viagem nacional, podendo usar os benefícios da milha. Então, pegar você que não sei nada, fazer os cadastros. A gente já tem também
um material em PDF para ensinar, fazer esses cadastros passo a passo, que já tem pronto também. Quem está lá no grupo VIP vai já ter acesso a isso. Já tá disponibilizado? Não, a gente ainda não tem a data, porque como ele voltou da Europa, chegou ontem, então a gente agora já vai organizar para definir a data para poder fazer essa aula. Talvez quando for ao ar ali, que vai daqui a 2, 3 semanas, então talvez você já até tenha. Já tenha. Você entra em contato, então você entra em contato lá, entra lá na rede social, via lá já deve estar disponibilizado, né? Sim, tem um link na bio do meu Instagram para esse grupo, onde a gente vai dar... Se você fizer, você me manda talvez o link da data que eu compartilho na rede social. Aí você vê, porque é importante saber. Mas aí o que acontece? Você tem esse produto, né, que você falou que você vai fazer essa mentoria. E aí depois a pessoa que quiser, aí você vai ter um curso que é pago, como é que funciona? Sim, aí a gente vai ter a mentoria, né, que a gente vai acompanhar durante alguns meses, deve ser 3 meses de acompanhamento, e aí sim vai ser um conteúdo mais aprofundado, né, na mentoria. Tudo sobre milhas? Tudo sobre milhas, focado em viagem. milhas. Mas ali dentro do teu conteúdo, você também vai dar aquela pincelada de turismo, qual é o melhor local? Na mentoria ou no meu Instagram, nas minhas redes sociais? Não, dentro dessa tua mentoria. O foco da mentoria é mais sobre milhas. E planejamento de viagem. Eu tenho a ideia também de convidar alguns parceiros, como eu fiz uma vez, de convidar um advogado especialista em direito do consumidor para também dar uma aula, porque é um assunto também que dentro de viagem, porque viagem não é só, né, emissão. Então, às vezes, você precisa de uma informação mais aprofundada sobre um problema que você teve de viagem. Então, eu acho importante falar da parte que é dos perrengues. Então, assim, teve problema? O que você faz? Recentemente, eu indiquei uma empresa também que é uma parceira, que ela resolve esses problemas de viagem, seja de cruzeiro, hospedagem, aéreo, né? Então, é uma startup de direito que faz esse trabalho todo. Não, continua. Não, e aí, assim, e é interessante quando eu recebo, às vezes, feedback, eu compartilhei recentemente, uma pessoa que falou, nossa, obrigada pela dica. E aí ela entrou em contato, recebeu antecipadamente, recebeu R$1.000 cada um, porque teve problema no voo, né? Às vezes o voo atrasou, demorou, bagagem extraviou, qualquer problema que você tiver. Aí você reporta para a empresa, eles assumem a sua causa lá. E aí essa pessoa recebeu antecipadamente. E é interessante que, nesse caso dessa empresa, há problemas até 5 anos que se passaram, eles conseguem ainda reaver e, dependendo, né, do caso, eles te pagam antecipadamente. Então, assim, é muito interessante. Então, dentro da mentoria de milhas, eu quero trazer algo de planejamento de viagem também, para complementar. Porque são muitas coisas, muitas variáveis. Então, você vai fazer uma viagem internacional, tem que tirar passaporte, visto, cuidados. Uma coisa que eu já vi, né, no visto, a pessoa vai emitir visto, aí chega lá para tirar a foto da criança, aí a roupa não tá adequada, o corte de cabelo, não sei o quê, tampou, que isso eu já vi dentro aqui no Rio. A pessoa chegou lá e a sobrancelha tampando, era a foto, mostrou, tava tampando a sobrancelha. Então, tem que seguir a regrinha. Então, são detalhes que, se você estiver atento na hora de fazer o planejamento da viagem, ele vai te minimizar de talvez ter um prejuízo. Porque eu vi, quando eu fui fazer a emissão lá do passaporte, né? Não, do visto americano, a pessoa tendo que, desesperada, ligar, não, mas o que eu vou fazer? Tinha a foto da criança, a criança estava doente, a criança estava em Minas, a mãe veio tirar a foto, e aí a foto não estava adequada, ia ter que tirar uma outra foto. Então, assim, coisas que, poxa, imagina, a pessoa gastou com passagem aérea, hospedagem, chega aqui para emitir o visto com a foto do menor, né? E aí não estava adequado lá os parâmetros, ou a questão de permanência, visto de permanência, são várias coisas. Eu ia falar vacina também. Então, assim, tem um monte de coisa que dentro da mentoria a gente pode dar uma aula bônus, que não seria dentro do conteúdo principal, mas seria uma aula bônus de falar um pouco sobre o planejamento da viagem, que eu acho importante também. Muito importante. Eu vou até falar, mas o roteiro a gente acabou indo pro outro lado. Mas pode puxar isso se você quiser.
Eu tenho esse cliente que eu tenho 2 clientes da parte de turismo, eu tenho também uma agência. E a gente tá. E eles sofreram muito agora, né? Os 2 clientes que eu tenho, que é o Omar Temporada e o Pineapple, que eles são amigos, eles moram no mesmo prédio, mas são concorrentes basicamente, mas se uniram muito para isso, que é essa questão do aluguel de temporada no Rio, né? Essa questão deles estão querendo botar imposto. Como é que você vê o hotel, o que você acabou de falar, o Airbnb, que você aluga o espaço ali, né? Um apartamento para você ficar com a sua família. Como você vê a diferença, a necessidade que você trabalha na viagem dessas acomodações nesse setor de turismo? Eu acho que é uma forma de acessibilizar, né? Democratizar o turismo. Como tem o Sesc também, que o pessoal fala, mas Ouro Preto, né? Eu fui para Ouro Preto, fiquei no hotel do Sesc lá e é maravilhoso. É um hotel super barato e me surpreendeu positivamente. Então, da mesma forma, o Airbnb é uma forma que eu vejo que é de democratizar o turismo. Então, assim... Mas ajuda mesmo no dia a dia do turismo? Você ter mais acomodações, de a pessoa poder escolher. Porque tem gente que tem família, aí precisa... Eu acho. Precisa de uma acessibilidade melhor, que às vezes o hotel não vai dar. E a pessoa quer se sentir em casa. Às vezes a pessoa quer viajar com um cachorro, e o cachorro tem lá, é um cachorro de porte grande, e aí, como é que ela vai fazer que ela quer ir para um hotel? O hotel aceita cachorro, dependendo do hotel, aceita pequeno porte. Mas a pessoa às vezes quer viajar com um cachorro maior, e aí, né, é melhor ela ficar no Airbnb, que aí ela vai ter essa possibilidade, né? Então, assim, que a maioria de casas aceita. Então, assim, tem que ver a regra lá também, mas assim, é mais fácil ela conseguir viajar com o cachorro dela para um Airbnb do que para um hotel, né? E para criança também é importante, né? Porque às vezes você tem questão de comer, não pode comer fora, muitas das vezes. Sim. E a pessoa também, eu vejo que o brasileiro é muita questão econômica. Então, por exemplo, tem uma amiga que ela viaja com a família, ela fala assim, não, mas a gente prefere ficar numa casa para poder cozinhar e faz comida todo dia para poder, sabe aquela coisa assim, alimentar todo mundo. Porque se for comer fora, vai ficar mais caro. Então, indo pro Airbnb, você leva a comida e você faz a comida lá. Tem micro-ondas, você esquenta, fica mais barato, sabe? Sim. E não inviabiliza o hotel, né? Não de forma nenhuma. Porque o público do hotel, ele vai continuar indo. Então, por exemplo, tem gente que às vezes me procura também, que eu trabalho como agente também de viagem. E a pessoa fala, Cláudia, eu quero ir para tal lugar. Só o casal, uma criança, fica no hotel. Eu mesmo indico, fica no hotel. Quantas pessoas? Por isso que a viagem é uma coisa muito personalizada, muito individual. Então, você tem que entender, você tá com uma família grande? Você quer comodidade? Eu quero, eu não quero cozinhar. Fica no hotel? Tá, mas eu quero economizar, eu quero estar com a família, mais barato possível. Fica no Airbnb. Eu indico mais o Airbnb quando a pessoa quer economizar, quando quer ter também uma experiência diferente, né? Se sentir em casa. Tem uma outra modalidade de viagem que eu conheci recentemente, que é o Home Exchange. Já ouviu falar? Não. Que é muito interessante, que é uma troca de casas. Isso tem no mundo inteiro. Então, vou supor que você tem uma casa em Itaipava que fica lá fechada. Você coloca nessa plataforma para disponibilizar para quem quiser, de qualquer lugar do mundo, hospedar na sua casa. E aí, quando você quiser ir, eu quero ir para Roma com a minha família e tal. Aí você tem uma questão de pontos. É uma troca mesmo. Legal. E é interessante. Então, assim, uma troca de casas, como se fosse uma permuta de hospedagem, sabe? Legal. E é muito interessante você poder conhecer o mundo sem precisar ficar no hotel, mas tendo a experiência de um Airbnb, só que sem precisar pagar o Airbnb. É o Home Exchange. Então agora cita 2 momentos, um de perrengue e um de felicidade que você teve em viagem. Mas perrengue mesmo, carro atolou, você pensou, cara, não vou chegar em casa, lugar escuro, que você pegou uma estrada aqui, sei lá, um perrengue que você falou assim, caraca. Não, assim, um perrengue, não foi um perrengão, mas meu marido quase me matou, foi em Bitipoca. A gente foi ano passado, e aí fomos fazer a trilha,
Só que é 16 quilômetros. Era uma trilha que não era uma trilha reta. Você não contou pra ele? Ele tava recuperando de um resfriado. E ele tava assim, tava um pouco meio debilitado ali, recuperando o resfriado. E aí fomos empolgadíssimos. Só que a gente passou por neblina. Meu filho até falou, né? Chuva de mariposa, sei lá que bicho que era aquele. Aí, assim, foi bem cansativo, porque tinha barro. Graças a Deus ninguém se machucou, não aconteceu nada. O carro chegou vivo? Hã? E o carro chegou... Não, a gente faz a trilha andando. É a pé, 16 quilômetros. Só que tem subida, tem descida. 16 quilômetros andando? No parque lá de Bitipoca. Entendeu? Mas no dia eu gravei um vídeo. Você entra de manhã e sai de noite. Não, e a gente ainda entrou tarde. A gente entrou no parque 9 horas da manhã. E saímos de lá mais de 6 horas. E pra piorar, aí você falou do perrengue. Na saída, o restaurante estava fechado. Então a gente não conseguiu almoçar. Então a gente teve que jantar no hotel. Porque o restaurante não tinha mais comida, já tinha fechado. Então assim, eu tomei um café ali. Eu levei pouca água, eu tava com mochila pesada. Então tudo isso impactou, né? Mas assim, tem vários perrengues, mas eu acho que os perrengues, depois a gente passa, a gente ri, porque vira memória, vira casos assim, engraçados. Eu já tive nos Estados Unidos, na primeira viagem, em 2012, minha aliança foi arrancada do meu dedo. Eu falo que eu fui parar na polícia, depois acabou não dando em nada, mas assim, eu acho que eu fui furtada sem perceber. O cara pegou na minha mão, conversando comigo no restaurante, taranã, conversando, a minha aliança saiu, e eu falei, depois que eu fui dar falta, eu voltei no restaurante, o cara era tipo um dono do restaurante, sei lá o quê, mas assim... Não sei o que o cara fez comigo. Minha aliança saiu da minha mão. E eu conversando com ele. E eu lembro que nitidamente, ele pegou no meu braço. Sabe quando você tá conversando assim? Ele olhava no meu olho. Aí eu lembrei daquela frase, né? Tira a meia sem tirar o sapato. E o cara segurou aqui, desse lado aqui do punho. Eu acho que por ele ter segurado aqui em mim e ficado conversando comigo em inglês e eu prestando atenção nele, eu não tive a atenção de que ele estaria fazendo alguma coisa para tirar. E não era uma coisa fácil de sair, mas o cara, de alguma forma ali, ele me... Conseguiu, né? E aí eu, infelizmente, mas vão os anéis, ficam os dedos. Então, assim... Mas a viagem para os Estados Unidos foi maravilhosa, tirando esse perrengue. No Chile também, tivemos um perrengue. Isso aí eu falo para todo mundo, porque, cara... Por isso que é importante ver vídeo no YouTube, ler blog de viagem, para você não cair nos perrengues. Carioca, né? Meu marido é carioca, eu sou mineira, mas eu moro aqui há 15 anos. Chegamos no Chile, aí pegamos um táxi na porta do shopping, maior shopping lá do Chile, Costaneira Center e tal. Pegamos o táxi e o hotel era uma distância como se fosse assim, de Botafogo a Copacabana, 2 quilômetros mais ou menos, tá? Vamos colocar aí. Então assim, eu já sabia que a corrida não ia dar muito, tipo, vamos supor em reais, vamos colocar 15 reais. Aí eu falei com o taxista que eu não tinha peso chileno, ainda não tinha trocado o dinheiro na casa de câmbio, mas eu tava com o cartão Wise, e aí só que ele não aceitava o cartão. Aí eu falei, tá, beleza. Então, e nisso, por que a gente não tava pegando o Uber? Porque lá, quando eu fui em 2023, falaram que o Uber... não tava legalizado, aquela coisa, botaram um terrorzinho. Eu falei, beleza, vamos pegar táxi na frente do shopping, né? Como se fosse pegar no Rio Sul. Tranquilo, de boa. Entramos no táxi, aí daqui a pouco eu falei com o cara que eu tinha dólar. Chegamos na porta... Não, mentira, ele não chegou na porta do hotel, chegou perto do hotel, aí ele deu lá o valor da corrida, $40, assim, mais ou menos. Uma coisa assim, tipo, R$200, sei lá. Mais ou menos isso. Eu fiquei chocada, falei, não. Aí meu marido disse, é um roubo. E o cara não quis parar na porta do hotel, ele queria deixar a gente ir na esquina à noite. E aí depois eu fui ler relatos na internet e o pessoal falando, no Chile tem que tomar cuidado, que os taxistas, eles enganam. E aqui no Rio também acontece, mas assim, eu fui levar a volta lá no Chile do taxista, fiquei pau da vida, né? Porque falei, pô, sacanagem, né? Fazer malandragem com a gente que mora no Rio, né? Sacanagem. Esculacho, né? Logo o carioca, né? Logo o carioca. Aí eu fiquei bolada, assim, fiquei muito chateada com isso, porque assim, o cara realmente ele foi desonesto. Ele fez alguma coisa, adulterou lá, alguma coisa assim, tipo, ele foi muito desonesto. Era um lugar perto e assim, a corrida deu como se fosse R$200 pra andar 2 quilômetros. Era mais ou menos isso. E aí, ele não quis parar na porta do hotel, aí a gente ficou muito irritado, meu marido obrigou ele a parar, e assim, ele foi bem sacana, sabe? Foi muito chato. Isso foi uma coisa que marcou... Com o filho, né? Aí quando você tá no outro país, com seu filho, à noite, cansado, a gente não quis comprar briga, né? Não quis ir na delegacia nem nada, mas assim, a gente teria... Acho que ele ia ser autuado lá, alguma coisa ia acontecer, porque ele tava totalmente errado, sabe?
Porque assim, esses perrengues quando você viaja tem coisas. E as coisas boas, que tu fala assim, cara, qual foi a melhor viagem que você fez, assim, sozinha e a trabalho? Com a família e a trabalho? Ah, ó, Pra uma te que facilitar. que marcou muito família, quando a minha filha tinha 5 anos, a gente foi pra Disney, então, assim, realizar o sonho foi muito bom, né? E fazer essa viagem, assim, que, sabe, é uma viagem dos sonhos mesmo, você poder proporcionar isso, ir nos parques, e, assim, é uma viagem mágica mesmo, a Disney ter essa magia, foi maravilhoso. Aruba também foi um lugar que me marcou muito, foi uma viagem, assim, Caribe, nossa, eu amei. É tudo muito lindo, muito. Teve um perrengue lá também, que agora eu lembrei, a mala. A mala ficou na Colômbia e aí a mala chegou no dia seguinte. Mas o bom é que os perrengues, a gente tem coisas boas também. Eu entrei depois sozinha, né? E acabei recebendo, sendo ressarcida por esse prejuízo. Então, hoje em dia tá até mais fácil com essa coisa. Deu um perrengue, procura a Liberfly lá, que é a Hoje em dia tá parceira. mais. É. Então, E... assim. Pode Não, falar. não, termino. E aí, a Nordeste, gente, eu fui pra Porto de Galinhas com a minha família, foi uma viagem incrível, o hotel que a gente ficou também maravilhoso, essa viagem pro Nordeste, assim, foi muito gostosa, a gente relaxou, descansou, sabe, aproveitou, tivemos tempo de qualidade, foi muito, muito bom, muito bom. Vamos só pra gente ir finalizando sobre tua profissão, sobre o jornalismo. Eu queria só te perguntar duas coisas. Como você enxerga hoje a questão das redes sociais, né? Que hoje em dia a gente estava falando assim que é bom, porque, como a gente diz agora, tu consegue, quero viajar para tal lugar, você consegue entender, enfim, tem alguém fazendo esse trabalho. Mas hoje em dia tá todo mundo meio que dando opinião, né? Tá todo mundo meio que se achando dono assim, da razão de muitas vezes. Como é que você hoje, como jornalista, enxerga aí essa questão da rede social, a modernização, porque antes era aquela coisa escrito, né? Revista. E antigamente eu me lembro assim, que você, para saber uma notícia, você tinha que pegar o jornal, esperar, e o máximo quem dava opinião ali era quem tinha um blog que dava opinião. Hoje em dia, fulana de tal ficou chateada porque o outro sei que lá o que, aí tá a Lona Piovani responde. Cara, antigamente não tinha isso. Não tinha isso. Como é que você enxerga a rede social, assim, esse lado ruim e o lado bom? O bom é que deu voz para todo mundo, só que as pessoas, elas perderam, muitas pessoas que não têm um filtro, perderam o respeito e acham que porque estão atrás de uma tela, elas podem ofender as pessoas gratuitamente. E aí, né, essa coisa dos haters e tal, é uma coisa ruim. Mas eu acho também que a gente não pode censurar e nem calar as pessoas. Eu acho que tem que ter punição para quem age com xenofobia, com preconceito, com racismo, homofobia ou qualquer outro tipo de discriminação, né? A pessoa tem que ser punida porque ela tá sendo desrespeitosa ali, tá ofendendo, tá cometendo às vezes até um crime, né? Bullying também, o cyberbullying, às vezes leva pessoas a cometerem, né, mortes e tal, crianças. Então, assim, a gente tem que proteger as crianças, principalmente, né, de abusos e tudo mais. E só que, assim, a questão que eu não quero entrar muito nesse detalhe da política é porque também existe um extremismo. Hoje a imprensa, eu sou jornalista, mas eu vejo que a imprensa, ela tem um partido e ela só olha aquilo e aquilo é aquela verdade e não existe um outro lado, não existe um diálogo. Quem é do outro lado é criticado, é demonizado, é taxado de rótulos. Então, assim, eu acho que se tiver um diálogo entre as pessoas, né? Porque é importante que seja um diálogo saudável, onde você ouça, né? E você fale. E não só ouça e nem só fale. Tem que ter uma balança ali, um equilíbrio. E eu acho que as pessoas hoje em dia é difícil porque essa questão do rotular, as pessoas rotulam, né? E para mim é tão fácil algumas coisas porque, cara, eu posso não gostar da sua parte política, mas eu vou achar você bom em algumas coisas, tá Sim. tudo certo.
E as pessoas rotulam assim, se você é contra uma questão política, até em casa mesmo. Se Extremismo, né? Aí não, a tua opinião sempre tem que ser aquela. E no dia que você fala, não, mas eu acho que isso aqui foi bom, não, mas você não pode, entendeu? Parece que existe um lado, o lado A, o lado B, se eu tô fazendo isso é por causa disso, daquilo. E todo mundo sai perdendo. Eu acho que isso não é muito não doente, né? Eu acho que todo mundo sai perdendo, porque ninguém vive sozinho, a gente precisa do um do outro, então assim, a gente tem que ter... Não existe verdade absoluta. Não existe assim, que a gente falou assim, pô, você vai fazer uma viagem, cada um é de um jeito, você vai fazer de uma coisa, cada um é de um jeito. Uns gosta de carro alto, outros de carro baixo, tudo certo, e tá tudo certo. Não existe rótulo de isso é assim, isso é assim. E é engraçado, porque uma vez, eu quando era moleque, né, assim, eu sou Vasco e o Vasco estava muito bem, né, na época, era o melhor time e tal, e eu gostava muito de torcida, e assim, eu gostava de torcida, mas, cara, os caras batiam em todo mundo e tal, e eu nunca fui disso. E uma vez o amigo meu falou assim, esses caras são o seguinte, eles falam que vão bater, mas eles só pegam na covardia. Então se você chegar e botar todo mundo num galpão, vocês querem brigar? 30 para cada lado, 30 daqui, eles vão sair, não vão brigar, que eles vão ficar... E eu acho que é a mesma coisa na rede social, todo mundo tá ali atrás do celular, mas se for tete a tete, o cara não vai ter coragem de falar, o cara não vai ter... Então assim, é muito fácil você se esconder. É muito fácil você agir, às vezes, de forma de covarde. Né? De você tá no negócio, o cara comenta uma coisa só porque a tua opinião não é igual. E o que isso faz diferença para você? Se a sua opinião é igual a outra, que você vai mudar seu comportamento porque o outro pensa diferente? Entendeu? É que nem tá lá, assim, a gente tava falando da igreja, uma vez também o formador da igreja falou uma coisa, e uma coisa me incomodou uma vez, assim, porque eu tava... esse negócio na época lá, 2013, 14, 15, assim, e vai papa, e vem aqueles papos, porque a igreja é tóxica, porque não aceita isso, não aceita camisinha, não sei o que lá o quê. Uma vez eu perguntei pro formador, falei assim, Paulinho, essas pessoas que enchem o saco por causa de contraceptivo, de camisinha e tal, eu falei, cara, os caras só querem uma desculpa, porque eles não vão mudar o comportamento dele e a igreja não vai mudar a opinião dela. Entendeu? Aí fica esse bateção aí de você colocar, de você fazer, e eu acho isso tão chato, né? Porque você perde o que às vezes é legal. Eu tinha um amigo meu que, por causa de política, a gente brigou. Eu não briguei com ele não, né? Assim, as coisas acabaram naquele momento ali, cada um foi para um lado mesmo, e assim... E hoje a gente fala assim, cara, a gente foi tão bobo, né? Que a gente parou de se falar, a gente parou. Eu falei, cara, eu nunca discuti com ele sobre política, você tem noção? Que a gente só se afastou porque teoricamente se criaram um lado A, um lado B, e aí tu fala assim, caraca. E aí, entendeu? Então assim, eu nunca discuti com ele como política, eu discuti com uma amiga nossa lá, e a gente acabou dividindo o lado A e o lado B. Falei assim, cara, quanto tempo a gente perde à toa, né? E não vai mudar nada, porque ele vai continuar sendo o que ele é, eu vou continuar sendo o que eu sou. Tem situações que a gente conversa, que é legal, um ponto de vista um com o outro, tá tudo certo, né? Eu acho que a vida é isso. E sobre fake news? Eu quase espirrei. Que é a sua área, né? Não, a minha área não é fake news. Não, sua área de jornalismo que tem muito fake news, né? Sim. O que a gente aprende na faculdade, né? Que você tem que apurar, você tem que checar a informação, né? E hoje em dia, com a questão de querer dar um furo de reportar... Hoje em dia não, né? Isso, enfim, desde que o mundo é mundo. Mas assim, o jornalista quer dar o furo, quer dar a notícia primeiro do que aquele portal, e acaba não apurando direito e acaba, às vezes... pegando uma informação inverídica, né? Esses dias mesmo, recentemente, uma amiga minha compartilhou uma entrevista, olha que loucura, de uma brasileira que se diz
membro da NASA. Você chegou a ver isso? Não. Ela foi pra CNN. Olha só, CNN. O que a gente fala que é barganhou, né? Tipo, caiu numa matéria totalmente mentirosa, né? A jovem, ela acho que fez algum cursinho lá, não sei o que, do workshop, não sei o que, da NASA, e falou, vestiu a roupa lá, falou que era da NASA, que ela ia fazer. E a NASA negou tudo. Ou seja, era tudo mentira. E a menina ia para os podcasts, ia para as entrevistas, ia para não sei o quê, falando que era da NASA. Depois você pesquisa aí, saiu na CNN, e aí era tudo mentira. Então, assim, foi desmascarada, sabe? Mas aí, como é que as pessoas levaram ela, sustentaram essa mentira, essa fake news aí, de que essa brasileira seria a primeira brasileira a fazer parte da não sei o que, da NASA e tal. Foi sem apuração, não apurou. Aí, sabe como é que eles descobriram? Eu fui ler a notícia, eu falei, como é que descobriram? A menina já estava famosa em todas as redes, plataformas, TVs, dando entrevista, falando que ela era a primeira brasileira, não sei o que, da NASA, sustentando essa mentira aí. Um canal do YouTube especializado em questão de astronomia, sei lá, astronautas e tal. Enfim, um canal nichado. Foi lá e eles desmascararam tudo, entendeu? Aí, a importância, né, do jornalismo sério também. Teve que ser um canal do YouTube para derrubar, porque os veículos tradicionais, né, as grandes mídias, TVs, você vê a rede CNN, então assim, deram a notícia, né? Então, assim, teve que ser um canal para investigar e falar, não, peraí, esse negócio aqui tá errado. Mas não... hoje em dia é mais preguiça dos jornalistas que estão fazendo? Eu acho que é a questão da pressa, é a questão do fazer rápido, entendeu? Eu acho que é isso, a gente viver muito no modo automático. Por isso que, voltando a falar da viagem, a viagem nos reconecta com a nossa essência. Então, quando a gente fala de viajar, você não precisa fazer uma viagem mega cara para um lugar. Cara, você vai para uma roça. Eu fui para Montes Claros, agora eu fui no interior, onde meu primo tem uma fazendinha lá. É botar o pé no chão, sabe? Assim, é se conectar com a natureza. Que eu falo que é conectar com Deus também. Porque quando você tá com a natureza, você tá conectando com Deus. Então a gente tá conectando com a nossa essência. Então você tá no meio da natureza, cara, você não precisa de muito. É feliz no simples. Botou o pé na grama, isso ajuda. Cientificamente é comprovado. Você desinflama seu corpo. Você pode reparar, quando você tá pisando na areia, você faz caminhada na praia, pisando mesmo, pé na areia, você volta mais leve. Por quê? Tem coisas ali que mudam nas suas células, no seu corpo. Então, assim... É importante mesmo. E é como a gente fala, né? Ele te dá um novo ânimo para você voltar no outro dia, que é muito fundamental. Bom, a gente está indo para o final. Só tem mais 2 perguntas. Então, assim, a gente estava falando sobre SBF Contabilidade, sobre a questão da importância da contabilidade. Queria que você falasse um pouquinho ali como você é empresária, como é importante ter essa questão da contabilidade, te dar enxergar um pouquinho, enfim, a tua visão e, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que como empresa é importante sim estar amparado com uma empresa de contabilidade, com uma assessoria jurídica, contábil, para você não ter prejuízo, né? Porque às vezes você comete uma bobeira, né? E às vezes o prejuízo é muito maior. Então você ter esse serviço, né? Esse apoio na parte contábil é muito importante. Eu já tive essa experiência, até porque quando eu comecei a empresa, aí eu falei, eu precisava me cadastrar. Então, assim, tem coisas que você precisa entender e às vezes, como a gente estava falando, a gente não sabe tudo de tudo, então, assim, precisamos de profissionais especializados. Então, ter o apoio, né, a consultoria, o serviço de um escritório de contabilidade, ele vai te ajudar a você fazer o que tem que ser feito dentro da lei, dentro dos processos e evitar prejuízo, né? E é importante se posicionar como empresa, né? A gente estava falando. Com certeza, As pessoas que ficam muito no na informalidade. E às vezes a pessoa tem um faturamento alto. Sim. E fica ali, fala, cara, mas você não tem... E você vai conversar e a pessoa leva a sonegação. Mas aqui eu não pago, você não paga, você sonega.
É difícil. E se você quer crescer estruturado, que eu acho que é importante a gente ter essa mentalidade, né? É você seguir as regras. Então, assim, segue e quando tiver problema, né? Resolva o problema, mas tenha maturidade, que eu acho que é importante o empresário ter essa maturidade, porque a sonegação, uma hora aquilo ali, vou te falar, vai voltar para ele de alguma forma, que vai acontecer alguma coisa. Energia, você falou tudo, acho que é energia. Então, assim, quando você anda dentro da lei, né? Alguém pode até te sacanear, fazer alguma coisa errada, mas eu acho assim, você tendo a sua consciência, você está fazendo tudo dentro da lei, dentro do certo, jogando nas 4 linhas, né? Você vai ter mais sucesso do que aquele que está achando que está se dando bem. E a vida é uma oportunidade, né? Então, assim, se você está nesse meio, você tem aqui acontece direto. O pessoal, agora eu perdi uma oportunidade porque eu não tinha CNPJ. Você tem... E se você for ver, cara, o imposto do CNPJ no Simples começa por 6%, 8%. É muito menor do que você pagaria, teoricamente, na pessoa física. Então, assim... E eu acho que nem que, igual a sua área, tem muito paradigmas errados, assim, que às vezes não é bem aconselhado. Eu tava falando até com a Pamela um dia desses aí e tal, a gente conversou. E, cara, tem risco que você não tem necessidade de passar. Entendeu? Porque você não tem conhecimento, você passa um risco. Às vezes de não registrar um funcionário, porque é muito caro. Porque é caro quanto? Eu já vi casos que o cara, tipo, o piso era 1.500, o cara pagava 2.000 pro funcionário. E o custo dele seria menor se ele registrasse do que, teoricamente, porque aqui eu pago a diferença. Aí chega lá na frente... aí leva um processo trabalhista. De 2.000 que não precisava. Poderia ser 1.500, por exemplo. Poderia ser... Aí o prejuízo é muito então, maior. Assim, tem paradigma muito ruim. Então, assim... Bom, a gente falou de jornalismo, a gente falou de viagem, a gente falou de milhas. Mas o que você... pretende deixar de legado, você, Cláudia, para as pessoas principalmente? Qual o seu propósito? O que te enche os olhos, assim, que por exemplo, é sobre milhas, é sobre a pessoa chegar lá, não sabia que era esse lugar, muito obrigado. Um perrengue que ela deixou de passar porque você comunicou certinho. O que você pretende deixar de legado, assim? O que você se realiza de fato? Eu quero inspirar as pessoas a viajarem cada vez mais, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, quando estão na rotina de trabalho, às vezes deixam de sonhar. Isso é muito ruim quando a gente amadurece, fica mais velha, fala, eu sonhava com aquele lugar que, né, para ir, mas aí depois a vida me engoliu, filho, trabalho, casa, e aí você acaba esquecendo, deixando passar. Então, assim, não deixe de buscar realizar aquele sonho. Por mais que pareça difícil, mas tudo é possível. Primeira coisa que você tem que ter na sua mente é a decisão, né? Eu acho que, às vezes, você colocar aquilo como uma prioridade, né? Como a gente estava falando, assim, você falou assim, hoje eu não tô malhando, né? Mas é porque você não decidiu. A partir do momento que você decidir, ninguém vai te impedir. É você decidir. Eu decidi que eu vou viajar. Esse ano, por exemplo, eu tinha feito uma decisão. Eu falei, não, eu vou fazer o aniversário da minha filha. Foi uma festa de 15 anos, então eu decidi. Então, assim, nada me atrapalha. Quando você tá focado, decidido naquilo, né? E aí a viagem entra nisso. Aí você fala assim, poxa, um amigo meu falou, nossa... Ele falou, ele vai fazer 70 anos. Ele falou, cara, eu vou morrer, o mundo vai acabar e tal. E eu tinha um sonho, ele tinha um sonho de conhecer a Islândia, né? De ver a aurora boreal. E ele foi recentemente com a família. Ele falou, eu vou. Então, ele realizou aquele sonho. Só que assim, você pode fazer um sonho, não precisa ser para a Islândia, né? Enfim, não importa. Mas você ter um planejamento e aquele sonho não precisa ser absurdamente caro, porque você, entendendo que é possível economizar, fazer tudo, fazer da forma correta, ter estratégia, né? Como eu falei, viajar, gente, é para todo mundo, não é para quem é rico, para quem é milionário. Tem viagem de camping, tem viagem, né, de hostel, você pode viajar de ônibus, você pode viajar de barco, você pode viajar de várias formas. Tem gente viajando até de bicicleta, né? Aí eu não recomendo muito não, mas assim, fazendo coisas de moto, enfim.
tudo é possível, né? Mas você tem que também querer, você também tem que decidir e não deixar apagar a chama do seu sonho, da sua vontade e buscar aquilo, buscar entender como é que... Se fulano foi, por que que eu... Sabe? Aí tentar ver qual o melhor caminho para você, dentro das suas condições, né? Eu quero falar também, assim, acho que dentro da contabilidade, a pessoa não precisa se endividar para viajar, não deve se endividar, não deve fazer o que não dá conta, né? Mas é aos pouquinhos, no seu tempo também, dê tempo a você. Eu quero fazer essa viagem para Disney, mas agora eu não posso. Mas se programa, de repente 1 ano, 2 anos, você consegue se organizar financeiramente para fazer essa viagem, mas planeje e execute o plano, porque aí você consegue chegar no resultado. É sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa entender que a vida é muito mais do que... Eu sempre sou do adepto de fazer o melhor com o que você pode. Então, Com certeza. existe carro de, sei lá, de 30, 50, 200 mil, 2 milhões. Faz a mesma coisa? Talvez não, mas chega no mesmo lugar e te proporciona às vezes o que você consegue fazer. É melhor do que te impedir de fazer. Então, você pode estar no melhor hotel, como você pode estar num hotel mais simples, mas fazer. E eu acho que a milha ela te proporciona uma igualdade, né? Uma possibilidade que talvez muita gente não teria e que usa os gastos dele, que teria que fazer de qualquer maneira. Exato. É só ter uma disciplina e te proporciona um momento que você não teria se não fosse... E é tão pouco que você precisa, né? Às vezes é se concentrar um pouquinho, de entender um pouquinho. Sim, às vezes a pessoa gasta 3, 4 mil no cartão, só que o cartão não pontua. E aí, você vai continuar com esse cartão? Ou então vê o que ele te dá de benefício. Às vezes ele não dá ponto, mas sei lá, ele te possibilita uma sala VIP ou não sei que benefício ele dá. Agora, se você vai continuar gastando 3, 4 mil no cartão, tenta mudar, pedir um cartão que pontua, muda de banco, muda. Sabe assim, eu tive um cartão que era o Pão de Açúcar, que ele era vantajoso, ele dava 1 ponto por real. Aí, a partir do momento que ele passou a não dar 1 ponto por real, aí tinha que mudar para Black, aí tinha que ter uma anuidade e tal. Eu falei, quer saber? Cancelei. Você não precisa ficar refém daquilo, Sim. né? Às vezes a gente fica muito preso num negócio, assim, ai meu Deus, aquilo ali. Você não tá, sabe, muda. A gente tem que ver o que é melhor pra gente, né? Sim, exatamente. E uma outra coisa que eu queria falar, quando você falou da questão da saúde mental dos empresários, a viagem, ela vai te dar um oxigênio, vai te dar aquilo. Mas se você não tiver bem aqui onde você está, onde você mora, na sua cidade, na sua casa, não adianta, você vai estar na Torre Eiffel, você vai estar em Maldivas. Se você não estiver bem, sua cabeça vai junto. Então, assim, você tem que estar bem... Primeiro, onde você está, nas condições que você está, e buscar entender. Se você não está bem, por que eu não estou bem? Né? Buscar ajuda de especialistas, buscar ajuda também de Deus, né, para a sua vida. E aí sim, estar bem com a sua saúde mental e física. E aí sim você também se permitir, porque às vezes a gente acha que a gente não é merecedor daquilo, né? Eu vou estar viajando, meu Deus do céu, eu vou gastar... Não, gente. Você merece, se você trabalha o ano inteiro, você dá duro ali na sua empresa, né, para gerar benefício para os seus clientes e tal, você merece ter o desfrute da vida, e a vida é maravilhosa, a gente tem que curtir, aproveitar, desfrutar com as pessoas que a gente ama, com a família, enfim. Então, assim, mas cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física para você poder viver experiências, né? Porque senão, eu tô falando isso porque um amigo do meu marido falou, ele ia acho que pra Paris, só que ele tava reclamando tanto, tava tão chateado, não sei o quê. Falei, cara, olha só como é que o cara é infeliz, né? O cara tá indo pra Paris, vai estar com a família, não sei o quê, e tava super amargo, rancoroso, insatisfeito, reclamando, sabe? E reclamar, né, isso, é clamar 2 vezes. Então, assim, o contrário da reclamação é o quê? A gratidão. Então, seja grato por tudo que você tem, por tudo que você faz. E a gratidão é uma vibração muito boa, positiva, que vai te ajudar, né, a você conquistar o que você quer. Perfeito. Então, acho que é sobre isso. Se tem mais alguma coisa que você quer dar Se puder, eu gostaria de convidar todos para se inscreverem no canal. Me dá o seu arroba aí. Meu arroba concria, com M, arroba concria, COM de mamãe, CRA, concria, porque viagem com crianças, com família.
Meu canal do YouTube também, todas as minhas redes sociais, youtube.com/Concria, TikTok, Concria, Instagram, Concria, Facebook, tudo, vocês me acham Concria. E eu sou a Cláudia Romero, se vocês quiserem viajar mais, economizando, só me procurar. Me manda um direct, tem um link na bio do meu Instagram, para vocês entrarem no grupo VIP para assistirem a aula gratuita sobre milhas aéreas. E bora viajar, desbravar esse mundão. É isso aí. E pede para se inscrever no meu canal também. Por favor, gente, se inscrevam no SBF Contabilidade. E quem quiser também informações, ter assessoria, é só procurar o Bruno, né, Bruno? Sim. E manda mensagem para ele. E é isso, assim, se profissionalizem, né? Eu acho que é importante a gente ter essa mentalidade aí de empresa, né? De empresário, de prosperidade. Não fica na informalidade. Cresça para você também transbordar na vida de outras pessoas, né? É muito bom quando a gente pode, através do nosso trabalho, ajudar outras famílias. E eu vejo isso assim com o meu trabalho, eu viajo para hotel, aí eu levo a equipe de cinegrafista, de videomaker. Então, assim, eu sei que eu tô ajudando uma outra família e assim vai, né, frutificando ali no nosso trabalho. É bastante importante. O trabalho de vocês é muito importante. Que eu acho que hoje em dia você viajar com uma direção, com responsabilidade, você saber, ainda mais quando você tem criança, que às vezes é ruim você ir com criança num lugar que você não conhece. Você tem que fazer um bom planejamento para minimizar os riscos. Exatamente. O trabalho que vocês fazem, que você e outras pessoas também fazem sobre questão de viagem, acho que é bem especial mesmo, bem importante. Parabéns. Obrigada. Tá bom, pessoal, esse foi mais um episódio com a Cláudia Romero, que é especialista em viagem, né, milhas. A gente aprendeu bastante, eu aprendi muito. Então, deixe comente, curte, compartilhe, e se você precisar aí, tem aí o nosso @ também da SBF Contabilidade, pode entrar em contato comigo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Cláudia aí no link também. Fica com Deus, tchau, tchau.